Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, te agradecemos, Pai, por tudo quanto tens realizado em nossas vidas. Pedimos agora que o Senhor nos dê a graça de o teu Santo Espírito nos iluminar o entendimento da tua palavra, que será nesse momento meditada. Pai amado, que o Senhor esteja no meio de nós e assim que aprendamos a tua vontade para nós e a apliquemos de maneira eficaz, para que o Senhor seja honrado e glorificado. Pai amado, oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos já no final do mês de janeiro. Impressionante como tem passado o tempo rápido. Não muito tempo atrás, nós estávamos celebrando o Natal com a árvore de Natal bem aqui, com todas as luzes natalinas. Temos algumas ainda aqui, dando testemunho disso. Mas, enfim, é interessante essa época do Natal porque, tipicamente, nas igrejas, e especialmente igrejas presbiterianas, é meditado sobre o mistério da encarnação de Cristo Jesus, como tema típico de Natal. O eterno e santo Filho de Deus, o próprio Deus, nasce no meio da humanidade. E essa humanidade é pecadora. Essa humanidade não é santa. Santo é Deus. Mas nós, seres humanos, somos ainda cheios de pecados. Agora, Deus escolhe se encarnar no meio da humanidade que é pecadora. E o mistério dessa encarnação, o milagre que é a encarnação de Jesus, foge da nossa lógica humana. Como pode Deus, que é infinito, Deus que não pode ser contido por nada, se despir de toda a sua glória, de toda a sua majestade e se tornar criatura? Como pode ele, que não pode ser contido, vir na figura de um bebê? Como pode Deus se tornar homem? Mas, irmãos, é exatamente isso que a Bíblia nos explica, e é exatamente sobre isso que trata a encarnação de Cristo. Afinal de contas, a encarnação existe justamente para que a humanidade entre em relações trinitárias com Deus. Ou seja, a encarnação existe para que a salvação seja realizada no meio dos homens. De outra forma, a encarnação não é dar à palavra de Deus uma forma humana, e sim trazer uma nova forma, uma maneira alterada de existência humana, de tal maneira que reconheçamos que o nosso plano de existência como seres humanos pode ser algo mais elevado. Afinal de contas, se Deus se tornou ser humano, então nós, que somos imagem e semelhança de Deus, não podemos nos tornar mais semelhantes a Cristo? Exatamente esse é o ponto da encarnação. Mostrar para a gente que existe um caminho mais elevado. E, obviamente, Deus realizar a sua vontade através de Senhor Jesus Cristo. No texto de hoje, o versículo 14 resume bem a ideia por trás do texto. Então, vejamos o versículo 14, por favor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Os demais versículos servem de apoio, mostrando, testemunhando, exemplificando ou detalhando que esse Verbo divino, que é Jesus Cristo, se encarnou, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele mostrou, revelou a glória de Deus, cheio de graça e de verdade. Então saibamos, irmãos, que a encarnação é uma realidade. Jesus Cristo andou entre nós, de fato, e não apenas andou entre nós, ele habitou entre nós. E para isso, ele realizou tudo isso para que a glória de Deus fosse manifestada no meio dos seres humanos. Agora vejamos aqui, Deus habitou entre nós pela encarnação. Esse é o primeiro ponto de nossa mensagem hoje. Interessante a escolha de palavras. Não foi Deus visitou o ser humano. Não foi Deus andou no meio do ser humano. Não foi uma vinda transitória de Deus no meio de nós. Sim, Deus habitou entre nós. E o verbo utilizado para habitar aqui tem o sentido de Deus
habitou em tenda entre nós. Deus colocou a sua tenda no meio da humanidade e lá esteve com ele, conosco. Então, isso aqui nos dá uma reminiscência dos patriarcas, o povo de Deus que não se fixava em local algum, mas reconhecia a transitoriedade dessa vida. Só que ao mesmo tempo mostrava a forma como Deus resolveu se relacionar com o ser humano. Não simplesmente um relacionamento à distância, mas sim um relacionamento íntimo. Deus, afinal de contas, resolveu habitar entre nós. Deus resolveu estar com a sua tenda no nosso meio. Também nos lembra do tabernáculo, a tenda da presença de Deus, onde ele era adorado. Mas, irmãos, não apenas isso. Nos lembra esse verbo habitar, de que Deus resolveu ter intimidade com o ser humano. E literalmente ele se fez carne. Por que carne? Um verbo tão ríspido, tão duro. Ele podia ter colocado, ele veio como homem, simplesmente. Mas não, ele escolheu colocar carne. Ele veio como matéria, veio como substância física. Jesus não era aparência, não era uma imagem translucente, não era um espírito que andou no meio de nós. Ele era Deus encarnado, Deus em carne e osso. E na cruz mais osso do que carne, por conta de todo o sofrimento que ele teve. E ele veio no estado natural do homem. Assim, Jesus, por sua graça, conheceu nossas aflições. Jesus, por sua graça, conheceu nossas dores. Jesus, por sua graça, conheceu nosso sofrimento. Jesus sabe o que é ser humano. Jesus sabe as agruzas, as dificuldades que nós passamos. Jesus foi tentado. Lembremos, irmãos. Satanás foi até Jesus quando ele estava no deserto, se preparando para iniciar o seu ministério público, e tentou Deus em forma de um homem. Ele foi maltratado. Apenas Deus sabe as agruras que ele passou enquanto esteve sendo preparado para a cruz. Ele foi desprezado, irmãos. Quantas pessoas que encontraram Jesus e não reconheciam nele o unigênito Filho de Deus? Viam nele apenas um mero filho de carpinteiro, viram nele apenas, não estou desprezando a profissão, pelo amor de Deus, mas não enxergaram nele a glória de Deus. Temos esse problema. Jesus foi morto, mas como Deus, ele retoma para si a sua vida no terceiro dia. Como Deus, ele derrota a morte, derrota o pecado, e assim ele compra a nossa vida para si mesmo. Ele paga o preço do pecado, paga o preço da nossa transgressão, e assim nos compra para ele. Saibamos, irmãos, Jesus não foi um mero vizinho ou conhecido. Nós temos vizinhos que são realmente pessoas muito amáveis. Graças a Deus eu tenho a grande alegria de ter vizinhos de porta, inclusive do prédio, que são irmãos aqui da igreja. Então, é muito bom termos bons vizinhos. Mas já morei em prédios, irmãos, acredito também, que temos vizinhos que nós mal conhecemos. Não passa a relação de um bom dia, boa tarde, boa noite, quando a gente se encontra no elevador ou nos corredores. Graças a Deus, nossos vizinhos de porta, nós temos uma boa relação, são membros da nossa fonte, mas inclusive, mas Jesus não foi nosso vizinho. Ele não habitou no meio de nós para que tivéssemos uma relação superficial com ele. Ele não era alguém com quem nós deveríamos ter apenas uma relação de bom dia, boa tarde, boa noite, mal sabendo uma coisa qualquer sobre ele. Ele habitou entre nós para que tivesse intimidade com seu povo. Ele habitou entre nós, ele encarnou para que nós tivéssemos intimidade com Deus, para que nós tivéssemos intimidade com Jesus Cristo. E daí, é a primeira pergunta que eu faço para os irmãos: temos intimidade com Jesus Cristo? Ele que se encarnou para que tivéssemos essa relação com Ele? Se não temos intimidade, irmãos, que motivos nos levam a não ter essa intimidade com Cristo? Será que não meditamos suficientemente a palavra? Será que nós não oramos o suficiente?
Por que que Jesus não está presente todos os dias de nossa vida conosco? Ou se está, graças a Deus. Porque esse é um dos propósitos pelos quais ele veio aqui. Ele veio ter intimidade conosco para nos salvar do pecado, para nos resgatar e ter a nós como seu povo junto de si. Ele habitou entre nós. E isso foi testemunhado por pessoas. João Batista testemunha sobre Jesus Cristo. Temos no versículo 15 o relato disso. João Batista testemunha a respeito dele, dizendo: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Sabemos muito bem quem era João Batista. Curiosamente, no mês passado tive a oportunidade de pregar sobre ele aqui na igreja. João Batista foi o precursor de Cristo. Foi ele quem veio preparar o caminho do Senhor. Ele reconhecia em si mesmo as palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele reconhecia em si mesmo: esse é o meu papel, não devo fazer mais nada além disso. Nós sabemos muito bem, João Batista vacilou também. Quando Jesus estava realizando o seu ministério e ele, João Batista, preso, ele mandou seus discípulos perguntarem para Jesus: escuta, você é mesmo Cristo ou não? O que o Senhor Jesus Cristo respondeu para eles, para os discípulos de João Batista? Ide e falem para o seu mestre: os coxos andam, os cegos veem. Vejam, esse é o Senhor Jesus. Ele realiza grandes milagres, realiza grandes coisas no meio do seu povo. E temos um fato interessante. Pela leitura do Evangelho de Lucas, vemos que João Batista era mais velho que Jesus. Afinal de contas, temos bem claro que a sua mãe, Isabel, já estava grávida fazia um bom tempo, quando Maria, que havia concebido fazia pouco tempo, vai visitar ela. E o bebê, já formado como bebê, na barriga de Isabel, treme de exultação porque havia encontrado com o bebê Jesus na barriga de Maria. É uma coisa bem interessante. Agora, João Batista declara sobre Jesus que este é o que vem depois de mim, mas já existia antes de mim. Por isso ele tem primazia. João Batista prepara o caminho para Jesus Cristo, para o Senhor. Mas ele reconhece que esse Senhor não é meramente um homem, não é meramente um profeta que nasceu lá em Belém. Não era um profeta que veio da região da Galileia para pregar sobre Deus. Ele reconhece que Jesus Cristo era o Senhor, o unigênito de Deus. Já existia antes de mim, já existia antes de João Batista, já existia antes da criação, porque é assim que o Evangelho de João começa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então reconheçamos, irmãos, que Jesus Cristo é esse Verbo eterno, e esse Verbo eterno é Deus. É a segunda pessoa da Trindade, mas saibamos, irmãos, Deus é um só. Ele se revela, opera como três pessoas diferentes, mas um só Deus agindo. Um só Deus criando, um só Deus tendo essa relação com toda a humanidade. Embora apenas a segunda pessoa da Trindade tenha se encarnado, e como isso é possível, mais uma vez, foge da nossa lógica humana. Sabemos apenas que aconteceu assim. E no batismo de Jesus, as três pessoas se manifestam. João Batista batiza Jesus, e ele confessa. E temos aqui no versículo um pouco mais adiante, se puder projetar, irmão, o versículo 31. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E 32, João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Então
Então, temos João Batista confessando que ele realmente viu a Trindade em Cristo Jesus. A voz dos céus falando: este é meu filho amado, em quem muito me comprazo. O Espírito Santo vindo como pomba, pousando nele. E Jesus Cristo ali sendo batizado por João Batista. Então, saibamos, irmãos, Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Ele habitou no meio de nós e esteve conosco com esse propósito de revelar a glória de Deus de maneira mais intensa, para que nós participemos, recebamos plenamente da sua verdade e da sua graça, e graça sobre graça. Mas entraremos nisso daqui a pouco. E esse Verbo encarnado é o unigênito do Pai. E esse é um ponto que é essencial para nós. Jesus é homem, mas ele também é Deus. Ele é 100% homem. Não houve nada nele que faltasse um ser humano normal. Mas ele é 100% Deus. Se pela adoção nós fomos feitos filhos de Deus, Jesus é o unigênito do Pai. Jesus é aquele que existe de uma maneira única. Não existe ninguém igual a Jesus. Mas nós, que somos filhos de Deus, nós que cremos em Jesus Cristo, temos o direito, temos o dever, a obrigação de nos espelharmos nele e procurarmos sermos mais e mais parecidos com Jesus Cristo ao longo de nossa vida. Não existe ninguém igual a Jesus, mas cada um de nós temos potencialidade de sermos pequenos Jesus, pequenos Cristos, que é o significado final de cristão. Pequenos Cristos. Então, saibamos, irmãos, que realmente, pela encarnação, Deus habitou entre nós. E é igualmente verdade que, pela encarnação, nós temos acesso à plenitude de verdade e graça de Cristo. E um fato interessante é que a palavra graça aparece no Evangelho de João apenas nesse parágrafo, nos versículos 14, versículos 16 e 17. Então, uma palavra que só aparece num certo trecho de um evangelho inteiro, que fala sobre a graça que foi a encarnação de Jesus, que fala sobre tudo aquilo que Jesus realizou. Metade do Evangelho de João foca na última semana de vida de Jesus, antes da sua ressurreição. E só temos graça aqui. Prestemos atenção que graça, de fato, não é um tema alheio ao Evangelho de João, mas sim um dos temas preponderantes, porque esse primeiro capítulo, especialmente essa parte que se encerra agora no texto que estamos examinando hoje, é o conhecido como o prefácio do Evangelho de João. Tudo aquilo que está contido no Evangelho é introduzido nos versículos 1 ao 18. Então, saibamos, graça de Deus, a graça abundante de Deus, é parte do Evangelho de João, é parte da missão de Jesus. Então, lembremos, irmãos, que todas as bênçãos vêm de Jesus. Nós recebemos a graça de Deus a partir de Jesus Cristo. Como no versículo 16 todos nós temos recebido de sua plenitude. E ele é a plenitude da palavra ao encarnar no meio de seu povo para pagar o preço dos nossos pecados na cruz e ressuscitar no terceiro dia. Ele é a plenitude da graça quando ele paga o preço do nosso pecado e assim nos retoma para si. Irmãos, Jesus é a fonte de todas as bênçãos. Se os irmãos têm recebido bênçãos de Deus, sabem de onde vem? De Jesus. Se os irmãos não têm recebido bênçãos de Deus, sabem de onde não está vindo? De Jesus Cristo. Agora devemos nos perguntar também, se Ele é a fonte de todas as bênçãos, onde estão as bênçãos de nossas vidas? Temos recebido dessas bênçãos de Deus? Ou nossas vidas têm sido como poços secos de bênçãos, poços secos de graça? Temos que pensar isso. E se vivemos como se nossas vidas fossem secas, realmente totalmente necessitadas de água, e água viva de Deus, de Cristo Jesus,
que tem acontecido que a vida tem se afastado assim de Deus? Os irmãos sabem, eu estive viajando durante algum tempo, agora 2 semanas, e retornei ontem. A gente tem algumas plantinhas em casa. Quando eu cheguei, essas plantinhas estavam em estado catastrófico. Realmente, da plantaçãozinha de pimenta que eu tinha, algumas mudinhas, só uma que resistiu, todas as outras secaram totalmente. Porque ninguém estava botando água. Como essa única se manteve, eu só consigo imaginar que eu havia colocado o vaso na pia para que não tivesse interferência de vento nem nada. Só posso imaginar que havia algum vazamento na torneira e pingava alguma água lá para que essa plantinha tivesse se mantido. Todas as outras que não estavam lá embaixo morreram. É isso que a seca faz. Mata a vida. Se a nossa vida está com seca de bênçãos, a gente tem que mudar isso rapidamente, porque se nós estamos com seca de Jesus Cristo, nós vamos morrer. Não tem como vivermos como cristãos se não estamos conectados com Cristo Jesus, se não existe uma abundância de Cristo em nossa vida, se Ele não está presente de uma maneira plena em nós. E João fala que Jesus é a plenitude da graça e plenitude da verdade. Ele encarna como homem, encarna no meio de nós, habita no meio de nós, para que tenhamos essa plenitude, para que participemos de maneira plena de tudo aquilo que Ele tem para revelar para nós, de tudo aquilo que Ele tem guardado nos céus. O versículo 16 declara: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Quando recebemos a plenitude de Cristo, significa que participamos dessa plenitude. E participamos porque cremos, porque recebemos a Cristo em nossas vidas. Agora, se declaramos que cremos e não estamos participando da plenitude de Cristo, existe algum problema com nossa vida, irmãos. Não existe como um cristão sadio não participar das bênçãos de Cristo, não participar da verdade de Cristo, não participar da graça de Cristo. E o Evangelho nos fala, essa graça é abundante, essa graça é superabundante. João prefere utilizar a expressão é graça sobre graça. Nosso pastor reverendo já falou sobre isso brevemente numa mensagem no mês passado. Graça sobre graça, quer dizer que é uma graça que é substituída por uma outra graça, uma graça que, quando ela se encerra, vem uma nova graça no lugar dela. É uma graça que, como que eu posso falar? Infinita, superabundante, não exaure, é uma fonte que não tem fim. Então saibamos, irmãos, a graça de Deus é superabundante, a graça de Deus não acaba. Porque assim que uma graça está para se encerrar, vem uma nova graça, e uma nova graça, e assim é a vida do cristão, graça sobre graça, graça após graça, graça depois de graça. Se estamos vivendo de maneira plena com Cristo Jesus. Agora, a nossa vida tem experimentado essa avalanche de graça sobre graça? Temos experimentado essa tsunami de graças que Deus tem para nós? Pois é, irmãos. Temos que pensar sobre isso. Então, saibamos que nosso Senhor Jesus, que no Evangelho de João se declara várias vezes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor. Ele se declara como a verdade, porque de fato Ele é a verdade. Ele é a fonte de água viva. Dele que nós recebemos essa vida nova do nosso Pai, do nosso Senhor. Então, saibamos que existe essa relação. E se Ele é a fonte de toda a bênção, se Ele é a fonte, a plenitude da verdade, a plenitude de toda a graça, saibamos que
através dele, temos acesso à graça infinita de Deus. Então, nós já falamos um pouco sobre a abundante graça de Deus. Realmente, irmãos, Deus tem uma graça gigantesca para com seu povo. Agora, temos que buscar, temos que participar da graça de Deus. Temos que clamar para Ele: ó Senhor, olha a minha vida. Eu sei que não tenho mérito nenhum em mim, mas peço, Senhor, o Senhor tem graça superabundante, graça sobre graça nos céus, reservada para o seu povo. Permite que eu participe da sua graça. Permite que eu participe das suas misericórdias. Porque nosso Deus tem prazer em abençoar seu povo. Agora, Ele não tem prazer quando nós endurecemos nosso coração, irmãos. Quando nós nos afastamos de Cristo. Quando nós ignoramos a glória de Deus. Que é uma das coisas que Cristo veio fazer aqui na terra. Ele veio revelar essa glória. Então, saibamos, irmãos, que pela encarnação Deus habitou entre nós. Pela encarnação temos acesso à sua plenitude de verdade e graça. E saibamos que pela encarnação a glória de Deus se manifestou entre nós. Quem poderia conhecer a glória de Deus? No Antigo Testamento, os judeus, os crentes, tinham um grande medo de encontrar com a glória de Deus, com a presença de Deus. Eles tinham certeza, porque eles eram pecadores, porque Deus é santo. Uma vez que encontrassem a presença de Deus, eles morreriam. É esse o mesmo tipo de temor e tremor que nós temos que ter quando nos aproximamos do trono da graça de Deus. No entanto, nosso Deus providenciou uma maneira de nós conhecermos a sua glória. E essa maneira é, sim, o Jesus Cristo. Voltemos para o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em Cristo vemos a glória de Deus. Versículo 18 agora, por favor. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Cristo revela a glória de Deus para o ser humano. E nós necessitamos ver essa glória de Deus, irmãos. O verbo utilizado para ver é um verbo bem comum para essa ação. Significa literalmente olhar com atenção algo que é incomum. Olhar com atenção algo que é incomum. Então, olhem com atenção isso que é incomum, a glória de Deus. E ele utiliza esse mesmo verbo no versículo que nós vimos agora há pouco, no versículo 32 do Evangelho de João, no capítulo 1. João, testemunhando, disse: viu o Espírito descer do céu. Esse vi é o mesmo verbo utilizado aqui, que é vi com atenção, olhei com atenção algo que é incomum. Nós vemos a glória de Deus por sua graça. Saibamos, irmãos, não é porque nós temos mérito em nós, não é porque temos alguma coisa que nos torna especiais que Deus se revela a nós. Jesus Cristo encarna para revelar essa glória de Deus, porque Ele assim quis, porque Ele assim decidiu mostrar a sua glória através do seu unigênito no meio do seu povo. Então, Jesus expressa a glória de Deus de maneira aperfeiçoada quando encarna no seu povo, no meio do seu povo, e de maneira mais gloriosa ainda quando ele ressuscita e quando ressurge dos mortos, se apresentando com a sua forma glorificada, com seu corpo ressurreto. Irmãos, se nós enxergássemos a glória de Deus e a bênção de Deus de maneira firme, de maneira presente em nossas vidas, imaginem como isso iria mudar a nossa maneira de adorar a Deus, como isso iria mudar a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus. Se nossa adoração é seca, se nossa vida com Deus é superficial, é porque nós realmente não temos visto, não temos testemunhado da glória de Deus.
Alguns podem dizer, então, então nós temos uma grande desvantagem com relação aos crentes da época de Jesus, porque eles viram Jesus, testemunhas oculares. Paulo, quando escreve, fala que havia pelo menos 500 pessoas que ele, Paulo, conheceu, que viram Jesus e estavam ainda vivos, boa parte, naquela época. Nós não vimos Jesus. Mas, irmãos, nós temos uma vantagem hoje. Não pensem que temos desvantagem porque não somos testemunhas oculares. Primeiramente, lembremos que Satanás cega os descrentes para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, como o apóstolo Paulo escreve na 2 Coríntios 4:4. Satanás cega aqueles que são descrentes. E isso tanto é verdade que várias pessoas da época de Jesus Cristo, que viram Jesus Cristo, não viram nele a glória de Deus. Nos eventos registrados nos evangelhos, nós vemos a glória de Cristo, vemos a glória de Deus. E sabemos também que nosso Senhor Jesus orou por aqueles que estavam com ele, mas também por aqueles que haveriam de crer depois nele, mesmo não tendo visto. Se olharmos o Evangelho de João mesmo, capítulo 17, versículo 20. Vou ler para os irmãos. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, Jesus sabia que pela palavra que seria registrada, pela palavra que seria transformada no que temos hoje como Bíblia, muitas pessoas haveriam de crer. E ele orou por essas pessoas. Então, irmãos, temos uma grande graça de Deus aqui. Jesus orou por nossas vidas. Mas pessoas que encontraram com Jesus enquanto ele esteve no meio dos homens não creram nele. Falemos de alguém que é bem conhecido entre nós: Judas Iscariotes. Judas andou com Jesus durante boa parte dos 3 anos do ministério público dele, desde que foi chamado até traição na cruz. Judas andou com Jesus, mas ele não viu em Jesus o unigênito Filho de Deus, a glória do Pai. As multidões viram Jesus. As multidões buscaram os milagres de Jesus, curas de Jesus, expulsão de demônios de Jesus. Mas as multidões também não tiveram nenhum receio quando mandaram Jesus para a cruz, quando clamaram: crucifica-o. Então, irmãos, não pensemos que nós temos desvantagem porque não vimos Jesus pessoalmente. Essas pessoas viram pessoalmente Jesus e não creram. Nós, por outro lado, temos o registro completo da vida de Jesus. Tudo aquilo que é necessário para que nós creiamos em Jesus foi registrado na Bíblia. Nós temos acesso à palavra de Deus, à Bíblia, nos dias de hoje, graças a Deus. E com isso, nós podemos conhecer Ele de maneira suficiente para que nós creiamos. Nós temos a história como um todo, quando lemos os livros inspirados por Deus. E isso é mais completo, mais pleno do que termos tido uma experiência imediata. Imagine alguém que vislumbrou Jesus no meio da multidão, lá no longe. Que é uma testemunha ocular, viu Jesus. Assim, não sei se os irmãos já foram a algum show de banda de rock e tal. Eu confesso, só fui show uma vez na vida e não era nenhuma banda grande, era uma banda cover. Eu gostaria de ter conhecido os grandes da música quando passaram pelo Brasil. Colegas meus do trabalho vão direto nesses shows. Então, eu tenho uma colega minha que foi testemunha ocular de grandes músicos que passaram por aqui, como AC/DC, como Bon Jovi, como o pessoal do U2. Mas como? Eles lá no palco e ela no canto dela, no meio da plateia. E é uma testemunha ocular. Ela viu pessoalmente.
Mas, irmãos, Jesus não veio para que nós sejamos plateia dele, para que nós vejamos ele ao longe. Ele veio para que nós tenhamos intimidade com ele, para que nós testemunhemos a sua glória no meio de onde nós estivermos, no meio de nossos pares, no meio de nossos parentes, no meio de nossos colegas, no meio de nossos amigos. Ele veio para que nós testemunhemos dele. E como testemunhamos disso? Quando temos intimidade com ele, quando vivenciamos o agir de Cristo em nossas vidas, quando vivenciamos a torrente de verdade e graça que é ele é a plenitude disso, de verdade e de graça. Quando presenciamos a graça sobre graça de Cristo, que age na vida daqueles que buscam a ele sem temor. Então, irmãos, são esses os 3 conceitos que temos aqui. Deus habitou no meio do seu povo para que a plenitude da graça e da verdade estivessem reveladas no meio do seu povo, para que a glória de Deus se manifestasse no meio de seu povo. Intimidade, graça, verdade, glória. Isso que Ele quer que tenhamos com Ele. Então, pensemos, irmãos. Temos realmente vivido vidas que testemunham da graça de Deus? Temos realmente vivido vidas que testemunham dessa intimidade com Cristo? Temos realmente vivido vidas que testemunham da verdade de Cristo? Testemunho da glória de Cristo? Se temos vivido vidas assim, bênção. Se temos algum tipo de dificuldade com esses pontos, precisamos refletir sobre o que estamos fazendo que não agrada a Deus. Se não temos intimidade com Cristo, temos solução. Irmãos, meditem a palavra de Deus. Temos acesso à Bíblia de maneira livre nos dias de hoje. Se precisa, pode baixar aplicativo Bíblia. Temos diversos aplicativos gratuitos. Não precisa nem gastar nada além da energia e do 4G do celular. Mas leia a Bíblia, medita a Bíblia. Pega essa palavra de Deus e torne sua. Não deixa lá no canto. Não deixe a Bíblia como um livro qualquer. Trate a Bíblia como essa joia preciosa que Deus deixou para o seu povo, para que nós conheçamos a Ele, para que nós tenhamos intimidade com Ele. Então, não apenas leia, medite a Bíblia, aplique essa Bíblia no seu dia a dia. Nossa igreja tem o treinamento discipulado, vagas abertas. E no treinamento discipulado, ensinamos metodologia para meditar a palavra, o que nós chamamos de MD. Os irmãos que vêm no culto matutino presenciam alguns irmãos que estão fazendo discipulado que compartilham o seu MD, um MD da semana, um momento devocional. E é bênção, irmãos. Então, realizemos o MD todos os dias e apliquemos essa palavra diariamente para que tenhamos intimidade com Deus. Se precisamos testemunhar da verdade e da graça de Deus, então, irmãos, oremos mais, que nós clamemos ao nosso Senhor, porque Ele tem graça, e graça sobre graça, e graça infinita reservada para o seu povo. Se não temos recebido da graça de Deus, se nossa vida tem sido poço seco de graça, é porque nós não clamamos a Deus, é porque não buscamos a Ele de maneira sincera, de maneira verdadeira. Clamemos a Ele. Temos na nossa igreja as reuniões de oração de sexta-feira. Eu agradeço a Deus porque boa parte dos irmãos que estou vendo aqui à noite participam já da reunião de oração. Mas eu clamo a Deus que mais das pessoas que estão aqui na igreja participem, porque é bênção, irmãos. Nós clamarmos a Deus como um povo, clamando como igreja. Eu voltei agora de uma viagem de 9 dias na Coreia e até brinquei com minha esposa que me sentia um pouco como missão lá, porque todo dia tinha que acordar bem cedo, acordava mais ou menos 4h30, 5 horas, para participar da reunião de oração que era 5h30 na igreja do meu sogro, todos os dias, até no domingo.
Antes de ir para o culto dominical, a gente fazia a reunião de oração na igreja. Então, é um povo que clama a Deus, que busca a Deus. Eu reconheço que aqui no nosso Brasil, tentar implementar a reunião de oração de madrugada é muito difícil. Mas, irmão, se como povo não conseguimos nos reunir, pelo menos nós, em nossas casas, separemos um momento de nossos dias para clamar a Deus, para buscar a Ele de maneira verdadeira, para pedir que Deus esteja agindo no meio do seu povo, agindo no meio do nosso país, abençoando o nosso povo brasileiro através da pregação da sua palavra, através das autoridades que Ele, Deus, constituiu. Porque isso também é graça de Deus, irmãos. Temos paz em nosso país, temos segurança. E se nós não vivenciamos essa paz e segurança, temos que perguntar se temos realmente clamado a Deus para que Ele providencie isso para nós. Deus se manifestou no meio do seu povo com toda a plenitude de sua glória, através de Cristo Jesus. Se nós queremos testemunhar a Cristo, irmãos, testemunhemos a Ele pelo que Ele tem realizado em nossas vidas. Testemunhemos a Ele o que Ele realizou nas Escrituras e o que Ele vem realizando através do seu povo neste mundo. Que olhemos para as Escrituras reconhecendo o Cristo e busquemos a Ele vivo em nossas vidas, porque esse é o nosso Deus. Não é um Deus que não existe, não é um Deus que está afastado do seu povo, é um Deus vivo, é um Deus que age até os dias de hoje, e um Deus que quer essa intimidade com seu povo. Basta que nós reconheçamos que dele vem a plenitude da verdade e da graça, e que testemunhemos de sua glória, para que aqueles que necessitam conhecê-lo venham de fato a conhecê-lo. Oremos.